Então, meu próximo campo, minha próxima experiência foi em Buenos Aires, na Argentina. E uma das primeiras experiências que eu tive foi acompanhando um grupo de musicoterapeutas que atua dentro de uma ocupação por moradia. O formato do grupo era outro. Então, o espaço em que esse grupo acontecia era dentro de uma sala utilizada como escola de formação para pessoas adultas. O grupo que eu acompanhei era formado por participantes, moradores dessa comunidade, mas também por profissionais, professores e outros profissionais que atuam nessa comunidade. Necessariamente uma distância que separava, e aquelas pessoas são as pessoas do grupo, as quais a gente precisa tratar, porque temos um suposto saber, e aqueles são os profissionais, os professores. Essa linha de separação, ela já estava muito dissolvida, assim. Todos estavam engajados em construir um coletivo musical ali. Y creo mucho en algo de lo que se da cuando sucede se encuentra. Creo mucho en cuando el espacio se transforma en un espacio de confianza, suceden cosas mucho más profundas y mucho más posibles de transformar algo de lo propio hacia una mejor calidad de vida personal y social. Eles trabalharam com composição, foi uma das poucas experiências que eu acompanhei, que os musicoterapeutas então trabalharam com composição, além de também explorações sonoras, musicais. Uma coisa interessantíssima na postura dessas musicoterapeutas, desse trabalho que eu acompanhei em Buenos Aires, sobretudo a Flávia, uma das pessoas que eu me aproximei mais, uma musicoterapeuta que faz parte desse coletivo, eu percebia na postura dela que ela tinha uma certa tranquilidade e uma certa maturidade profissional que a ajudava a assumir esse lugar outro da musicoterapia. Ela tranquilamente dizia para mim que lá ela não fazia terapia, mesmo sendo uma musicoterapeuta. Ela não tinha a pretensão de ser terapeuta de todas as pessoas da comunidade com as quais ela trabalhava. E isso foi também me dando notícias de que a musicoterapia tem sim transgredido esses limites convencionais e tem criado outras formas de trabalho que são muito potentes para essas demandas de contextos sociais, comunitários ou socioassistenciais. Então, a próxima experiência que eu pude ter em Buenos Aires foi acompanhar um trabalho desenvolvido dentro de um centro de convivências para jovens com deficiência, e em seguida um trabalho que é desenvolvido dentro de escola pública com crianças. Me chamou super atenção como é que eram as experiências musicais lá. Então tinha muita exploração sonora, instrumental, algumas improvisações, mas num determinado momento os musicoterapeutas fizeram uma proposta que aqui no Brasil alguns musicoterapeutas chamam de espelho. O que seria isso? Enquanto um grupo maior improvisa ou explora seus instrumentos, enfim, está acontecendo alguma coisa ali, algum tecido sonoro, um participante vai ao centro da roda, outro participante se coloca à frente e o primeiro participante, ao som de todo o ambiente sonoro que está sendo construído, ele se expressa corporalmente como quer e o participante que está à frente dele serve como que um espelho. E depois esses lugares trocam, e depois essas duplas trocam. E me chamou a atenção uma das cenas em que um jovem surdo vai até o centro da roda e se expressa assim com uma musicalidade incrível,
demonstrando uma tremenda afecção corporal por tudo que ele está experimentando musicalmente. E é uma cena que para mim assim foi super bonita, super forte. E depois desse encontro, a gente conversava com os musicoterapeutas que estavam ali sobre como essas pequenas subversões de lugares, elas vão dando notícias de que há sim um possível outro, que se estende também para a coletividade. O trabalho que eu acompanhei dentro da escola pública com crianças foi um trabalho que usou um outro tipo de experiência musical, que é a experiência receptiva, a audição musical. Então, os musicoterapeutas me contaram que estavam trabalhando há um tempo com demandas que perceberam surgir do próprio grupo de crianças na faixa dos 3 anos. A musicoterapeuta que coordena esse projeto fez questão de me dizer que ela trabalhava com o que o grupo trazia para ela e não com o que a escola queria que ela trabalhasse. E há um tempo os musicoterapeutas vinham trabalhando com aquelas crianças a questão dos sentimentos e, pelo que eu entendi, uma das crianças vinha apresentando de forma recorrente um comportamento choroso ali nos encontros, e o tema do encontro que eu acompanhei era a tristeza. E elas tiveram uma abordagem, uma proposta de produção de sentidos a partir de recursos materiais. De que forma? Elas colocaram uma música e a letra dessa música narrava a tristeza da lua, que a lua havia perdido algo que lhe era caro, e tem todo as lágrimas dessa lua. E enquanto as crianças ali, de 3 anos, ficavam deitadas escutando essa canção, as luzes da sala foram apagadas e as musicoterapeutas entravam com esses recursos materiais, borrifavam água para representar a chuva, vinham com pedaços de papéis, algodão, para representar a nuvem, usavam uma lanterna para representar a lua. E depois, ao término do encontro, conversando com essa musicoterapeuta que coordena esse trabalho, ela foi me dizendo que ela atua num espaço de aprendizagem, numa escola, mas que o objetivo dela, ela compreende de que a aprendizagem, na verdade, é a criação de vínculos, e vínculos fortalecidos é o que torna possível a transformação dos seus contextos. E é ali que ela faz a aposta do trabalho dela, assim, bem bonito. A próxima experiência que eu tive em Buenos Aires acontece dentro de um hospital, num setor específico de saúde mental, mas um trabalho assim super diferente, coordenado por um musicoterapeuta, mas não só por ele, uma equipe que é composta de profissionais da expressão corporal, antropólogos, psicólogos, terapeuta ocupacional. E eles trabalham com um grupo de idosos com o que eles chamam de intervenções territoriais. Esse grupo de idosos usa como recurso dessas intervenções territoriais os fantoches. Estoy un poquito lejito, pero no importa. ¿Quiere grabar algo ahí? Então, esse grupo de idosos cria seus contos, seus enredos, suas narrativas,
tem toda uma produção sonoro, musical, que também é construída, e esse grupo, então, aposta no que eles chamam de papel social do idoso. Eles, então, adentram suas comunidades, caminham por essas veredas, encontram algumas escolas públicas, fazem algumas parcerias e realizam um trabalho intergeracional, porque tem as pessoas idosas, tem as crianças ali, e há novamente uma grande aposta na criação de vínculos, no fortalecimento dessas relações com o objetivo de transformação dos contextos. Então, minha última experiência em Buenos Aires, na verdade, durante minha estadia lá, eu pude acompanhar 2 aulas de 2 professoras da musicoterapia social lá, em 2 universidades diferentes, mas no meu último dia em Buenos Aires, eu tive a oportunidade de acompanhar uma aula bastante diferente. A proposta dos docentes era trabalhar com os alunos uma perspectiva mais ampliada e mais social do conceito de saúde. Eles haviam trabalhado já há algumas semanas com os alunos de musicoterapia, os alunos de graduação em musicoterapia. Esses docentes já haviam trabalhado com os seus alunos de que a saúde também perpassa a qualidade das relações, e na aula que eu acompanhei havia uma proposta para que os alunos convidassem para que assistisse uma aula as pessoas que eram do seu entorno, seus familiares, tinha namorada, tinha pai, mãe, vizinho. Então acabou se formando um grupo enorme que começou com um grande bate-papo sobre como cada um conseguiria pensar a perspectiva da saúde sob uma perspectiva mais social. Foi bem interessante, vários pais, mães comentando, dando suas opiniões, expondo suas dúvidas. E num segundo momento dessa aula, aconteceu uma vivência musical destinada a esses visitantes. Então os visitantes se colocaram ao centro da roda e os alunos e os docentes ficaram numa roda maior, que envolvia esse pequeno grupo no meio. Ali começou-se então uma grande exploração livre instrumental de muitos instrumentos. E foi muito interessante como num primeiro momento aquilo se tornou um caos sonoro. E o grupo teve que criar seus caminhos para organizar minimamente aquilo de modo que ficasse esteticamente agradável. E o grupo foi então se constituindo grupo, criando formas para que aquela música e aquela sonoridade ficasse um pouco mais estruturada. E por fim, os alunos e docentes pediram que os visitantes fechassem os olhos, porque eles fariam o que eles chamam de banho sonoro. Eu estava participando como visitante, então eu estava ao centro da roda. Fechei meus olhos junto com todos os outros familiares, vizinhos e convidados. E enquanto isso, o grupo maior começou uma improvisação vocal livre, que começou com a palavra encontro. Várias vozes cantando encontro. E foi muito bonito, porque a sensação que a gente tinha ali no centro da roda era uma sensação mesmo de acolhida, assim, de proteção, assim, de construção mesmo de rede de cuidado. E eu tinha uma impressão que, por mais que eu estivesse tendo essas minhas experiências em outros países, com pessoas que eram novas para mim, aquelas sonoridades me afetavam de uma forma muito familiar. É quase como que se eu me sentisse em casa de novo, toda vez que aquela sonoridade da musicoterapia acontecia. Assim.